dia que comemoramos uma data significativa para a nossa escolha profissional. Parabéns para todos nós, psicólogos, e a vocês, futuros psicólogos, que escolheram essa linda profissão. Dia 27 de agosto é um marco dos profissionais de psicologia que batalharam para que esta profissão fosse reconhecida e regulamentada no país. E lá se vão 62 anos. Nos últimos anos, a psicologia tem deixado de ser um tabu e vem ganhando bastante visibilidade em vários contextos acadêmicos, sociais, até mesmo online. Essa data celebra o reconhecimento da profissão dos psicólogos profissionais responsáveis por compreender o comportamento humano, seus processos mentais e as emoções. A psicologia chegou no Brasil no início do século XX, trazida por profissionais que estudaram na Europa e nos Estados Unidos. Com isso, a primeira faculdade de psicologia no país foi fundada em 1932 na Universidade de São Paulo. Entretanto, a profissão só foi regulamentada no nosso país no dia 27 de agosto de 1962. Vejam que é uma profissão bastante jovem. Quando então o presidente João Goulart sancionou a Lei 4.119, por isso a escolha dessa data para a comemoração do Dia do Psicólogo. Desde então, a psicologia vem desempenhando um papel cada vez mais importante na sociedade brasileira, contribuindo para as políticas públicas e o avanço da ciência, com pesquisa e práticas em diversas áreas, como psicologia social, psicologia clínica, psicologia organizacional, psicologia educacional, psicologia jurídica, psicologia esportiva, psicologia da saúde, psicologia hospitalar, neuropsicologia, psicologia, entre tantas outras psicologias que estão no mercado de trabalho. A palavra psicologia vem do grego antigo psique, que significa mente, e logos, que significa conhecimento ou estudo. Com ela, é uma ciência que investiga as causas do comportamento. Consequentemente, usa procedimentos sistemáticos e objetivos de observação, medição e análise, apoiados por interpretações teóricas, generalizações e explicações. Parece impossível estudar a máquina mais complexa da Terra, que é a mente humana, e coloca complexa nisso. O ser humano é bastante complexo e singular. Embora não possamos observar diretamente a mente, olhar lá dentro como que ela funciona, tudo o que fazemos, pensamos, sentimos e dizemos é determinado pelo funcionamento dela. Os psicólogos tomam o comportamento humano como dados brutos para testar suas teorias sobre como a mente funciona para os pacientes. Isso significa compreender quais são os processos mentais que estão desencadeando reações negativas em suas vidas. Assim, é possível trabalhá-las de forma a mudar esses comportamentos por uma mente mais saudável. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, hoje são pouco mais de 310 mil psicólogos no Brasil, sendo que destes 90% são mulheres. Desejo
a todos um feliz Dia do Psicólogo. Para todos os profissionais da área da psicologia que desempenham um papel vital na nossa sociedade. Quero que vocês se orgulhem da profissão que vocês escolheram e sigam posteriormente trabalhando para o crescimento da psicologia no país, com dedicação e compromisso em ajudar as pessoas a viverem de maneira mais saudável e satisfatória. Feliz Dia do Psicólogo! Viva a psicologia! Para comemorarmos essa data tão importante para a psicologia, vamos iniciar no dia de hoje a nossa jornada, que é sempre tão aguardada por todos nós, que ela é planejada um ano antes. Assim que termina essa jornada, já é planejada a próxima jornada. Então, terminando a jornada de 2024, já pensamos em organizar a 2025. Portanto, serão posterior à jornada, serão abertas aí possibilidades da colaboração de todos, interesses, avaliações, para que a gente possa cada vez mais aprimorar a nossa jornada de psicologia aqui no Campus Paraíso. Pensando então nessa jornada, nós teremos vários temas importantes da psicologia. Para tanto, eu vou chamar a aluna Letícia Alves Freitas Queiroz, do 6º semestre do curso de Psicologia, para mediar a primeira palestra da jornada. Seja bem-vinda, Letícia. Olá pessoal, bom dia. Eu sou a Letícia Alves, coordenadora do programa de oficinas da Comissão de Psicologia Paraíso. Estou no 6º semestre do noturno. Iniciaremos nossa jornada com a palestra Avaliação Psicológica e seus contextos de atuação com nosso convidado especial, Felipe Gonçalves. Ele é formado como psicólogo pela Universidade Cruzeiro do Sul, possui especialização em avaliação psicológica pelo IPOG e é especializado em neuropsicologia também pelo IPOG. É psicoterapeuta de adolescentes e adultos, é docente de graduação em psicologia pela Universidade Anhanguera e é responsável pelo programa Universidade Parceira da Vetor Editora. Por favor, recebam o Felipe com uma salva de palmas. Felipe, seja muito bem-vindo. Você terá 50 minutos para palestrar e, posteriormente, nós vamos dar a possibilidade para os nossos alunos fazendo perguntas a vocês. Vocês terão 25 minutos para fazer perguntas ao Felipe, onde ele irá responder. Quando faltar 10 minutos, eu irei te avisar, e 5 minutos também. Fica à vontade, o papo é todo seu. Bom dia a todos e todas, espero que estejam bem. Sobreviventes aí do friozinho, né, que hoje nos abrilhantou também, de maneira muito intensa. Queria reforçar meu agradecimento em nome da professora, né, as belíssimas palavras que foram aqui proferidas. Fiquei bastante honrado em saber que de alguma forma nós estamos hoje reunidos para iniciar, em comemoração ao Dia do Psicólogo, uma jornada tão potente, com diversas temáticas. E soube há pouco tempo que vocês começam hoje a jornada, né? Então fiquei ainda mais lisonjeado e contente em ter como abertura deste evento uma fala sobre a avaliação psicológica, que é um contexto de atuação de grandes atravessamentos sociais, entre outras implicações voltadas aí para a psicologia, e de muita relevância. Então, gratidão a todos e todas que estão presentes, a comissão que fez um excelentíssimo trabalho de organização, estou super admirado, gente, apreciem, né, os seus colegas, prestigiam-os sempre que possível.
e também, né, toda a equipe que fica aqui nos orientando, nos acolhendo gentilmente para que esse evento aconteça. Bom, pessoal, nós temos um formato bastante estruturado enquanto a condução aqui da nossa fala, do nosso encontro. Então, as perguntas, pelo que me foi colocado, serão mais ao final. Mas eu sempre gosto de convidá-los a, de repente, se surgir uma dúvida que você entende que é super assim, pertinente para aquele momento, não perca, fique à vontade, pode levantar a mão, eu tento acolher rapidamente e fazer algumas integrações com o conteúdo. Tudo bem? Tá. Gente, bom, falar de avaliação psicológica, como eu havia comentado, é falar de uma temática que muito me abrilhanta, que me faz muito feliz, porque é uma temática com a qual tem muito sentido no nosso cotidiano ao pensar as suas implicações e os seus atravessamentos. Né? A avaliação psicológica é um guarda-chuva onde nós temos diversos contextos de atuação que estão presentes no nosso dia a dia e que são responsáveis por cuidar do nosso coletivo. Por exemplo, a avaliação psicológica para o trânsito, a avaliação psicológica no contexto do manuseio e concessão ao porte de arma. Então vejam as implicações que essa temática, que a atuação profissional de qualidade, ela oferta nesses tipos de atuações. Tá? Antes de entrarmos efetivamente no nosso conteúdo, eu gostaria de falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre a Vetor Editora, que está em parceria aí com a comissão organizadora da jornada de vocês, né, promovendo então este nosso encontro, em específico esta minha fala. Tá? A Vetor Editora ela é uma editora de psicologia que está aí há 57 anos como líder no mercado de avaliação psicológica. Então construiu um percurso, uma trajetória, através dos testes psicológicos que são comumente usados nesses contextos de avaliação, tornando-se uma grande referência no cenário brasileiro, tá? Através da avaliação, dos testes, que é o nosso segmento, enquanto um segmento de carro-chefe, mas também produzindo ali não somente os testes psicológicos, mas também outros produtos, como livros, jogos interventivos, baralhos lúdicos de intervenção infantil, adolescente, entre outros materiais que contribuem para a atuação do psicólogo. Tá? Além dos produtos, nós também temos a oferta de diversos serviços, como consultorias, cursos em companies, supervisão a novos profissionais, então um amplo leque aí de possibilidades que são ofertados pela editora. E somos pioneiros, está no nosso DNA a busca pelo incentivo à pesquisa nacional, a produção de materiais de conhecimento com pesquisadores brasileiros que possam compreender as singularidades da nossa região, construindo materiais mais específicos e mais assertivos para o nosso público. E essas ações, portanto, elas contribuem para que nós possamos, no cotidiano, atingir o nosso propósito de difundir conhecimento e contribuir para uma sociedade mais responsável, pensando a nossa atuação aí no dia a dia. Também temos algumas plataformas online que nos permite a aplicação e a correção de testes psicológicos totalmente informatizados. Ou seja, em dados contextos da avaliação psicossocial, entre outras, eu consigo compor uma bateria com instrumentos totalmente informatizados e, ao final, eu também consigo receber um relatório síntese daqueles resultados que vão contribuir para a minha compreensão, para a minha interpretação da avaliação que eu estou conduzindo. Tá? Então, este é só um pouquinho sobre a Vetor e aí, de fato, chegamos ao nosso conteúdo. Eu tenho uma proposta de abordar o conteúdo sobre a avaliação psicológica, tentando provocá-los um pouquinho a pensarmos sobre a avaliação a partir do espaço de onde vocês estão, do local de onde vocês estão. Ou seja, qual que é a sua avaliação psicológica, as suas impressões sobre esse contexto e de que maneira nós vamos, ao longo do nosso encontro, construindo mais recheio, mais conteúdo para agregar com a tua compreensão sobre a avaliação psicológica. Não sei se vocês têm aí, de repente, um papelzinho, um bloquinho que vocês possam anotar. Eu sei que eu já sou um senhorzinho, então eu gosto do papel, né? Vocês devem ter um tablet, devem ter tecnologias. Algum espaço que vocês possam anotar, alguns tópicos norteadores, algumas provocações. Ao pensarmos, né?
Quando falamos de avaliação psicológica, surgem algumas questões e dentre elas eu provoco vocês a pensarmos. A avaliação psicológica, ela significa testagem psicológica? Será que quando eu penso em uma avaliação psicológica, eu estou obrigatoriamente pensando no uso do teste psicológico? Será que existe uma avaliação psicológica sem o uso dos testes psicológicos? Ou não? Uma avaliação só é, de fato, uma avaliação quando há o uso do instrumento. Tudo bem? Pelo que eu imagino, nós estamos aqui em diversos semestres, certo? Então, penso que há alunos bastante veteranos, que talvez já tenham ali uma discussão sobre este ponto, e alguns alunos que estão começando as discussões, tá? Então a ideia é nós tentarmos avançar um pouquinho nessas provocações, né? Qual que é a importância do teste psicológico, da avaliação psicológica? Um existe sem o outro? Eles estão ali obrigatoriamente vinculados? Como que isso vai acontecendo? Tudo bem? Prometo a vocês que eu vou tentando responder ao longo do nosso encontro. Uma outra provocação. Quem realiza a avaliação psicológica é necessariamente ou exclusivamente o profissional, né, o psicólogo que atua em um contexto da avaliação psicológica? Vocês já saíram com algum amigo para tomar um café, vocês são jovens, tomam cerveja, e aí ele olha para você e fala assim, você não está me avaliando, né? Já passaram por uma situação como essa? Ninguém passou? Como que foi para vocês? Você estava avaliando o seu colega? Não estava? Não estava. Nem um pouquinho? Conta a verdade. Estamos entre psicólogos. Gente, será que para que eu conduza uma avaliação psicológica, eu necessariamente preciso atuar em algum dos contextos da avaliação? Será que você, psicólogo, que atua no contexto mais clínico, teve um percurso de formação mais clínico, tornou-se mais voltado para a psicoterapia, por exemplo, talvez uma abordagem, uma inspiração mais voltada à psicanálise, só um exemplo, ok? E aí você recebe ali o seu paciente, que lhe procura por algum motivo, e ele coloca, né, as motivações que o levaram a buscar o processo, talvez algumas queixas. E aí você começa a pensar sobre aquilo que lhe se apresenta, correto? Faz sentido para vocês? Ok? Será que este pensar sobre aquilo que se apresenta, de alguma forma mais íntima, mais em essência, já não é um processo de avaliação? Mesmo que eu esteja em um contexto da psicoterapia, por uma abordagem já bem delimitada, este pensar sobre o que se apresenta, ele me permitirá conduzir algumas hipóteses, pensar num certo manejo com aquele paciente. Ou seja, este pensar, em essência, já é um processo de avaliação. Não necessariamente eu vou precisar ou serei obrigado a usar um instrumento psicológico, um teste. Mas eu já estou avaliando, em certa medida, como prosseguir com aquele cenário, com aquela intervenção que se dá. Será que eu fico um pouco mais reservado, eu oferto uma fala? Ou seja, a avaliação, em essência, ela já se inicia a partir de um processo de pensar sobre o que se apresenta, o que me permitirá entender, buscar, compreender e intervir sobre aquele fenômeno. Tudo bem? Faz sentido? Vocês estão quietinhos assim mesmo, sala de aula? Tá frio. Professores, tem professores para me dizer a verdade? Bom, pessoal, como então se define a avaliação psicológica? Não é minha pretensão ser exaustivo ao entrar em processos de definição através da legislação, mas é importante citar que existe legislações necessárias de nós conhecermos, inclusive os convido para que depois vocês possam se aprofundar, porque elas vão orientar o nosso trabalho.
Então, quando eu penso em avaliação psicológica, primeiro, temos que considerar a lei que foi aqui citada pela professora Cláudia, né, magistralmente, em belíssimas palavras, que então regulamenta a nossa ciência, tornando aí profissão. A Lei 4.119, tá, que vai trazendo ali algumas considerações, algumas definições sobre como conduzimos o nosso trabalho. Ok? Mais em específico, sobre a avaliação psicológica, é importante nós conhecermos a Resolução 31 de 2022, que tem por objetivo estabelecer as diretrizes sobre a avaliação psicológica. Então, ela, em específico, está voltada para a avaliação em si. Inclusive, está bem fresquinha, 2022. E nós temos a Resolução 6 de 2019, que se propõe a organizar e a apresentar os documentos que são por nós, psicólogos, produzidos ao longo do nosso cotidiano, da nossa atuação. E eu a destaco porque, entre esses documentos, nós vamos encontrar tanto o atestado psicológico quanto o laudo psicológico, que são documentos provenientes de um processo de avaliação psicológica. Então, toda avaliação psicológica, ao final, ela irá ali ser sintetizada ou organizada textualmente através de um atestado ou de um laudo psicológico. Dado a isso, a necessidade de nós olharmos com bastante cautela para essas resoluções em específico e compreendê-las, como que elas vão nos ajudar e nos orientar quanto à nossa atuação. Ok? Na Lei Federal 4.119, pessoal, eu chamo a atenção de vocês aqui para o artigo 13º, parágrafo 1º, porque neste artigo em específico nós vamos ter ali algumas funções, alguns objetivos que então, através da lei, se tornam restritos a nós, profissionais da psicologia. Tá? Uma importante observação, ela foi escrita já há muitos anos, então nós temos que tomar sempre um cuidado com a nomenclatura, com o formato textual que está ali posto. Tá? Hoje nós avançamos em alguns significados, mas aqui para nós é importante compreender essas restrições. Dentre elas, ao pensarmos então que constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: sejam diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Esse último objetivo em específico, tome muito cuidado com essa interpretação. Lembrem que ela foi escrita já há muito tempo. Tá? Mas eu chamo a atenção de vocês para o diagnóstico psicológico. E aí eu queria perguntar a vocês, o que é efetivamente um diagnóstico psicológico? Não sei se vocês já discutiram um pouquinho sobre isso, mas o que está no seu imaginário, nas suas discussões, quando eu penso a condução de um diagnóstico psicológico? O psicólogo ele faz ou não faz diagnóstico psicológico? Seria a descrição de características psicológicas do indivíduo. Descrição características psicológicas de um indivíduo para algum fim? Para alguma necessidade que se apresenta, alguma demanda? Perfeito. O psicólogo pode fechar diagnósticos, pessoal? De um TDAH, de um TOD, de um autismo. Vejo algumas cabecinhas assim, outras assim, e muitas estão neutras. Alguém quer arriscar? Então nós não podemos fechar o diagnóstico da necessidade de nós usarmos uma nomenclatura que teoricamente está pertinente à ciência da medicina. Perfeito. Bom, gente, ao pensarmos no diagnóstico, primeiro ponto, nós da psicologia podemos sim fechar diagnósticos. Ok? Os manuais diagnósticos, DSM,
a CID, entre outros, são manuais vinculados à área da saúde, que são por nós também utilizados de maneira opcional, porém fortemente recomendado que se use, mas nós temos na prerrogativa por lei federal, que está aqui posta, e na resolução 31 de 2022, quando eu observo lá os objetivos da avaliação e na resolução 6 de 2019, sobre quais são os objetivos dos documentos psicológicos, atestado e laudo psicológico, eles estão propensos a atender à possibilidade de nós fecharmos um diagnóstico. Obviamente que sempre recomenda-se que o diagnóstico seja considerado através de uma equipe multiprofissional. Inclusive diagnósticos que tendem a ser mais complexos, por exemplo, neurodesenvolvimento vinculado ao autismo. Tudo bem? Tá? Mas nós, psicólogos, podemos sim, através de uma avaliação psicológica, chegar a um diagnóstico. E aí, voltando à nossa consideração, o que é, portanto, um diagnóstico, se não de fato uma compreensão por características psicológicas acerca de um indivíduo, mas será que é acerca de um grupo, de uma instituição, também é possível, será? Que me permita compreender algo sobre aquilo que eu estou avaliando, sobre aquele indivíduo, aquele fenômeno. Então, o diagnóstico, em essência, antes da nomenclatura do CID, do DSM, é uma decisão. É uma decisão que eu tomo ao final de um processo elaborado, mas tal decisão ela será subsidiada por informações cientificamente coletadas, que me permite, então, ao final, chegar a tal decisão. Tudo bem? Para vocês faz sentido essa discussão? Estou aqui ouvindo o tempo para me perder. E aí eu sempre trago, então, alguns teóricos importantes que vão nos ajudar a conceituar a avaliação psicológica, dada aí a sua importância, o seu percurso profissional. Um deles, o professor Cláudio Rutz, muito representativo para nós na avaliação, e vai dizer o seguinte, a avaliação psicológica ela é um processo geralmente complexo que tem por objetivo produzir hipóteses ou diagnósticos sobre uma pessoa, um grupo, sendo que tais hipóteses ou diagnósticos podem diferenciar-se, podem ser sobre o funcionamento intelectual, características da personalidade, aptidões para desempenhar alguma função, entre outras possibilidades. Então vejam que a definição de uma avaliação, ela se dá frente a essas possibilidades enquanto objetivos a serem atingidos. Na resolução nós vamos encontrar uma definição em termos por força de lei, que fala assim para nós, a avaliação psicológica é definida como um conjunto, como um processo estruturado, até aqui muito semelhante ao que o Cláudio Rutz nos colocou, que permite, então, a investigação de fenômenos psicológicos composto por métodos, técnicas e instrumentos, tendo, portanto, o objetivo de prover informações à tomada de decisão, novamente, sobre um indivíduo, sobre um grupo, e ela acrescenta sobre um âmbito institucional. Tudo bem? Então, vejam que a avaliação ela é um processo bastante abrangente, onde eu vou compor este processo com métodos, técnicas, com instrumentos que vão me permitir coletar informações para que eu possa tomar uma decisão ao final do processo. Ou seja, a avaliação existe para responder questões específicas que surjam a nós profissionais. O meu filho se apresenta ali com grandes dificuldades escolares. Um candidato que ele procura para verificar se ele dispõe de recursos psicológicos para passar por um processo de uma cirurgia bariátrica. Um candidato que ele procura para querer obter o manuseio e porte de uma arma. Então são questões que se apresentam a nós, as quais eu vou precisar compreender, coletar informações para, ao final, tomar uma decisão que possa responder à questão que se apresentou. Aquele candidato, ele está apto ou inapto? Aquela criança, o que justificaria tais dificuldades?
Quais atravessamentos percorrem essa criança para que ela traga esta queixa? E principalmente, gente, além das decisões, o mais importante é para que eu possa, com a compreensão que eu obtive na avaliação, para que eu possa tomar decisões e produzir intervenção. Eu costumo dizer que uma avaliação psicológica que ao final não toma uma decisão e não oferta intervenções, ela não foi frutífera. Ela não consegue de fato contribuir para aquele indivíduo que se apresenta. Tudo bem? Ou seja, para fornecer informações cientificamente fundamentadas que possam orientar, sugerir, sustentar o processo de decisão que eu estou ali elaborando, tomando em qualquer contexto, no qual tal decisão deve levar em consideração uma compreensão sobre aspectos vinculados à questão psicológica. Será que aquela família que está disputando a guarda pela criança, que aspectos eu preciso compreender? Que tipo de informação eu tenho que coletar? Como coletar? Para conseguir contribuir ali com o processo, com o juiz, para que ele esteja mais bem amparado na decisão que ele vai tomar. Okay? Logo, percebam que a atuação profissional ela irá exigir de nós a construção de muitas competências para que a minha atuação possa se apresentar com a devida qualidade. Né? Perdão, gente. Então, para que eu possa planejar e realizar o processo avaliativo com base em aspectos técnicos e teóricos, é necessário nós considerarmos o contexto em que a avaliação se insere. Esta avaliação que eu estou conduzindo é uma avaliação compulsória, uma avaliação voltada para o trânsito, porte de arma, para um concurso público. Então, o contexto em si me apresenta algumas possibilidades e algumas limitações. Eu preciso ter clareza do contexto. E muitos deles são atravessados por resoluções do Detran, da Polícia Federal, as quais eu preciso conhecer para que a minha avaliação possa atender o que o nosso conselho exige e que estes outros órgãos também vão nos exigir. Tá? Então, compreensão sobre o contexto. Entendi o contexto, eu vou buscar compreender os propósitos da avaliação psicológica. No contexto da avaliação psicológica para manuseio e porte de arma, qual seria o propósito desta avaliação? Ao final, verificar se aquele candidato está apto ou inapto para exercer este manuseio do porte de arma. Okay? Este é o propósito. Uma avaliação mais clínica, talvez dentro da neuropsicologia. Eu recebo ali um paciente, um senhor um pouco mais idoso, em que a família começa a relatar algumas preocupações, algumas queixas que sinalizam esquecimentos recorrentes. Os pais não eram ali evidentes e agora começam a se apresentar. Então, eu tenho uma demanda de um contexto clínico. Este contexto talvez me permita mais encontros, mais tempo na minha avaliação. Diferente de um contexto em que a avaliação, por exemplo, para a CNH, eu tenho um encontro de 1h30, 2 horas. Então, o contexto traz limitações e possibilidades muito singulares. Okay? Voltando ao contexto clínico com este paciente, eu entendi o contexto, eu tenho mais tempo. Qual é o propósito? Compreender esses esquecimentos. Seriam eles esperados, não esperados? O que pode estar ocasionando esse esquecimento? Será um transtorno neurocognitivo, um quadro demencial? Ok? Ou não? Tá? Então, entendi o contexto, compreendo os propósitos. Para atingir os propósitos, eu preciso ter clareza de quais são os construtos, as características psicológicas as quais eu preciso investigar para ter clareza de como decidir, de como viabilizar o propósito. Ou seja, este paciente, este senhor, será que eu preciso avaliar a função cognitiva mnemônica, a memória? Será que eu preciso avaliar outras funções como inteligência, como atenção, funções executivas?
Será que quando eu vou avaliar um candidato lá para porte de arma, eu preciso avaliar, conseguir mensurar características de personalidade como agressividade, impulsividade, altruísmo, ansiedade? Seriam construtos necessários para que eu possa avaliar e subsidiar a decisão final? Então percebam que eu olho ao contexto, entendo possibilidades e limitações, compreendo o propósito da avaliação dentro daquele contexto e para atingir o propósito eu vou mapeando as funções, os construtos que são necessários de serem compreendidos dentro deste conjunto, contexto e propósito. Tudo bem? E aí então eu vou construir a minha bateria avaliativa, buscando preenchê-la com as técnicas, com os métodos que serão necessários para que eu possa então atingir esses construtos, tomar a decisão vinculada ao propósito e fechar a avaliação naquele contexto. Então vou verificar se aquele teste que eu estou selecionando, ele possui uma adequação em termos de faixa etária, ele tem uma tabela voltada para a região em que eu estou trabalhando, se aquela técnica realmente me permite observar memória ou será que é atenção? Eu preciso ter clareza da ferramenta que eu estou usando. Como conduzir, por exemplo, uma boa anamnese? Eu costumo brincar dizendo que se me colocasse numa situação de um grande dilema, tivesse que escolher entre teste psicológico e anamnese, gente, eu sou super fã de teste psicológico. Eu trabalho numa editora de testes psicológicos, tenho vários testes psicológicos. Lá em casa eu já avisei, inclusive, se pegar um incêndio aqui, gente, vocês corram, porque eu vou salvar os testes. Não sei se vocês sabem, mas teste psicológico é caro, né? E teste psicológico não corre, a família corre. Exceto minha sobrinha, tadinha. Então eu pego lá de um lado e pego os testes, aí eu vou embora. Mas já avisei lá em casa, uma situação como essa, cada um por si, eu salvo os testes. Portanto, num dilema, teste psicológico, anamnese, se eu fosse obrigado a escolher, será uma questão apocalíptica, eu escolheria a anamnese. Porque uma boa anamnese me permitirá coletar muitas informações preciosas para a avaliação que eu vou conduzir. Inclusive, uma boa anamnese é o insumo para que eu possa projetar os próximos passos da avaliação. Aqui um pouquinho mais as avaliações clínicas, tá? Então, não negligenciarmos as nossas ferramentas como a anamnese, a entrevista psicológica, a própria observação clínica. Eu recebo lá um paciente, novamente, né, um senhor. Eu falo mais dos idosos, pessoal, porque eu não trabalho com crianças, tá? Não tem coluna para isso. Eu fico mais com adolescentes e adultos e idosos. Então eu recebo lá um senhor, uma senhora no consultório. É muito interessante você ir até a recepção, receber este paciente, convidá-lo a ir com você até a sala, pensando num ambiente mais clínico. Porque ali você já observa, inclusive, como que aquele senhor ou senhora, ele se levanta da cadeira. É um processo fácil para ele? Existem, né, algumas técnicas, alguns testes, teste da marcha, entre outros, que vão nos permitir observar como está a mobilidade deste senhor, dessa senhora. E isso é um dado clínico na nossa avaliação mais clínica, mais neuropsicológica. Tudo bem? Então, cuidarmos, entendermos que essas outras técnicas são preciosíssimas. Observação, a entrevista, a anamnese. Ok? Na resolução 31 de 2022, o que ela nos apresenta no artigo 2º? Ela nos fala assim, que na realização da avaliação psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem buscar respaldar a sua decisão obrigatoriamente em métodos e ou técnicas e ou instrumentos psicológicos que sejam devidamente reconhecidos por métodos científicos para uso na nossa prática profissional. E ela vai organizar essas técnicas em duas categorias, o que ela vai chamar de fonte fundamental de informação e fonte complementar de informação.
As fontes fundamentais são todas as técnicas provenientes da nossa ciência, as técnicas da psicologia, onde eu tenho ali os testes psicológicos, talvez os grandes representantes, né, das técnicas em si, nas fontes fundamentais. Eu tenho a entrevista psicológica, a anamnese, protocolos, entre outras possibilidades. E nós também teremos as fontes complementares de informação, que são técnicas, métodos, instrumentos cientificamente respaldados, mas de outras ciências, da medicina, da nutrição, da fisioterapia, uma atividade da fono. Então, em um processo mais clínico, mais multidisciplinar, eu posso solicitar a esses profissionais que contribuam, que me coloquem à minha disposição um inventário, um questionário. Então, vou atender um paciente com uma questão vinculada à compulsão alimentar. Seria interessante ter um questionário, a nutrição, por exemplo, que me permita observar algumas informações mais voltadas para essas características. E eu vou, então, agregar essas informações no processo que eu estou realizando. O importante é que a minha avaliação psicológica, ela tenha fontes complementares. Ela não seja respaldada exclusivamente com fontes complementares. Pelo menos uma fonte fundamental eu preciso ter. Tudo bem? E aí, os testes psicológicos, que são os grandes representantes das fontes fundamentais, né? Efetivamente, o que eles são? O que é um teste psicológico? Alguns autores trazem algumas definições que nos ajudam a pensar sobre isso, né? O Claudio Rutz novamente fala assim para nós. O teste psicológico ele é um instrumento que avalia, ou seja, ele faz uma estimativa, ele consegue mensurar, produzir uma medida de construtos, de características psicológicas que não poderiam ser diretamente observados. Exemplos de construtos: altruísmo, ansiedade, inteligência, agressividade, impulsividade, entre outros. Okay? Diretamente, nós não conseguimos observar esses construtos. Observar a capacidade mnemônica, o grau atencional, a inteligência. Eu tenho uma dificuldade em capturar este fenômeno simplesmente com observação direta. Então eu faço uso de um recurso padronizado, de uma estratégia, de um instrumento que me permitirá disparar esta função e eu possa capturar, eu possa conseguir, a partir de algumas regras, atribuir um sentido métrico a ela. Tudo bem? A Urbina fala assim para nós, Susana Urbina. O teste ele é um procedimento sistemático que me permite coletar amostras de comportamento que são relevantes para as questões cognitivas, afetivas, interpessoais e para que eu possa pontuar essas amostras a partir de algumas regras. Então eu vou estabelecer alguns padrões, algumas regras que me permitirá atribuir um resultado a essa amostra que eu estou coletando e, consequentemente, um tipo de sentido, de significado. Tudo bem? Se todos nós ficássemos, por exemplo, gripados, naturalmente, imagino que nós iríamos ao médico, ok? Vamos ao médico, relatamos ali os nossos sintomas, as nossas queixas. O médico daria para todos nós dipirona. Estou supondo aqui, tá, gente? Voltamos para casa. Vamos pensar que 90% de nós, com a medicação, possamos melhorar. Ficamos ali ok, melhoramos. Tudo bem? Por que o médico, ele deu logo de início esta medicação para todos nós, a partir dos sintomas que foram relatados? Porque ele entende que para tais sintomas que ocasionam uma hipótese diagnóstica, comumente se é utilizado tal medicação, tal intervenção. Isso é uma forma estatística de pensar a intervenção. A grande maioria das pessoas tende a responder de uma forma. Logo, pessoas que tenham esses mesmos sintomas, eu opto
por atribuir um sentido a isso a partir de um comparativo, a partir de um grupo amostral. Faz sentido para vocês? Mas vamos lembrar que todo mundo tomou dipirona, quase todos melhoraram, mas 10% não melhorou. Volta ao médico e ele troca a medicação. Porque não necessariamente eu vou ter uma margem de 100% de acerto. Algumas pessoas não vão reagir igual. Então vejam que aqui nós estamos trabalhando uma questão estatística que nos permite balizar o significado da intervenção, as hipóteses que são elaboradas e, consequentemente, as intervenções. Tudo bem? Então os testes eles seguem um pouco desses princípios estatísticos na sua compreensão, nos achados que eles nos ofertam, para que eu possa compreender como conduzir a minha intervenção. E aí nós teremos instrumentos que vão se propor a avaliar um universo de características. Personalidade, inteligência, praxias, linguagem, memória, atenção, entre tantas outras funções ou construtos psicológicos. Gente, vocês perceberam que ali giram? Juro para vocês, acho que eu passei uns 2 anos para conseguir fazer isso. As minhas habilidades são baixíssimas com PowerPoint. Mas ficou muito bonitinho, né? E aí nós teremos, aqui eu trouxe alguns exemplos de instrumentos que, portanto, nós temos aí no nosso cotidiano, que estão vinculados a alguma dessas funções. O RAVLT, que é um instrumento que avalia a memória, no caso a memória episódica, muito utilizado para avaliação de quadros demenciais, por exemplo. O HTP, o famoso teste da casa, árvore, pessoa. Já fizeram? Já ouviram falar sobre? Ok? Excelentíssimo instrumento que me propõe, que me possibilita compreender aspectos vinculados à personalidade daquele indivíduo. Tá? Gosto muito desse instrumento, faço uso, tenho achados muito bacanas. Construo uma intervenção sempre interativa ali com o meu paciente, peço para que ele olhe o desenho, para que ele fale sobre como que faz ou não sentido para ele algumas impressões que eu tive com os desenhos. Então, eu construo em conjunto com o paciente. O TDE, que é um instrumento que me permite compreender aspectos vinculados ao desempenho escolar. Então, crianças às quais eu suspeito de dificuldades de aprendizagem, dislexia, disgrafia, todos esses, ok? É interessante nós compreendermos como que estão as habilidades de aritmética, leitura e escrita. Então, o TDE é um instrumento, inclusive é um instrumento, um teste não restrito. Ele pode ser usado por fono, por psicopedagogo, por outros profissionais que tenham o devido domínio teórico para compreender o instrumento, ok? E me ajuda muito nesses tipos de diagnósticos. O Bender, que é um instrumento que avalia a praxia, né? A praxia é um movimento destinado a um objetivo. Então, hoje cedo eu acordei e fui amarrar o cadarço do meu sapato. É um movimento que eu elaboro na cognição para expressá-lo na via motora, ok? Na visoconstrução. A BPA, que é um teste que avalia a atenção através de alguns domínios atencionais, então atenção concentrada, atenção alternada e atenção dividida, muito usado no contexto clínico também. Ai, meu Deus. Pronto. Desculpem, gente. O TRI, que é um dos instrumentos que avalia inteligência, no caso a inteligência geral, fator G, lá na teoria do Charles Spearman. O Proteia, que é um instrumento também não restrito e que me permite, através de várias atividades, com vários brinquedos, compreender aspectos sobre um possível quadro vinculado ao autismo. Então, a brincadeira social, a triangulação, a comunicação da criança. É um instrumento muito legal para quem trabalha com a infância, mas vinculado a esses quadros, essas hipóteses diagnósticas. E o palográfico, que é um instrumento por nós muito conhecido. Quem aqui tem CNH? Quem aqui gosta de dirigir? São Paulo tá fácil, né, de dirigir hoje em dia, né? É trânsito até de madrugada, misericórdia.
Quando vocês foram tirar a sua CNH, fizeram um teste que eram ali alguns traçados? Lembram dele? Adoraram, né? Não, como não, gente? Esse teste tem 2 objetivos. O primeiro, cair a sua mão. Porque se a sua mão não caiu ali, já falhou o teste. E o segundo, ele me permite compreender aspectos vinculados à personalidade, como, por exemplo, ansiedade, agressividade, impulsividade, insegurança, que são construtos necessários para uma boa condução veicular. Ok? Então, eu trouxe aqui estes exemplares, mas nós temos um universo de instrumentos. Tá? Trouxe apenas alguns para citar para vocês. Neste sentido, a avaliação psicológica, ela exigirá de nós, ao pensarmos que a minha atuação deve sempre manter este cenário, uma responsabilidade com o bem-estar do indivíduo, ou seja, o candidato que eu estou recebendo, o paciente que eu estou recebendo, eu preciso cuidar deste bem-estar, eu preciso zelar pelo seu bem-estar. No entanto, eu preciso simultaneamente manter e também cuidar pelo bem-estar coletivo. Eu não posso tornar um candidato ao manuseio porte de arma apto caso eu perceba que ele oferta um risco ao grupo, à sociedade. Então, neste cenário, eu tenho que priorizar os pilares e, infelizmente, dar um inapto a ele. Tudo bem? E esses 2 pilares serão mantidos através de uma compreensão adequada do que se foi avaliado, com métodos e técnicas que priorizam a responsabilidade científica. Técnicas devidamente respaldadas que me permitam tomar boas decisões. Aqui, pessoal, eu trouxe um quadrinho para vocês, mais de um processo de como nós, então, pensamos uma avaliação psicológica no cenário clínico. Tá? É um certo passo a passo, não é um passo a passo rígido, mas é uma estrutura que nos ajuda a conduzir a nossa avaliação e, obviamente, a depender das demandas do que for acontecendo, eu vou adaptando. Então, o primeiro passo, no contexto clínico, seria nós compreendermos e acolhermos a queixa que se apresenta. Verificar se a queixa faz sentido pensando numa possível demanda, se há coerência. Então, quem encaminhou, por onde vem encaminhado, quais são as motivações que a pessoa dispõe para buscar aquele processo, aquela avaliação, por exemplo. Eu vou levantar essas informações, ok? Num segundo passo, com as informações que eu coletei, eu começo a definir as minhas hipóteses de trabalho. Então, tais hipóteses, objetivos, e eu estabeleço um enquadramento. Eu vou construir um contrato com aquele paciente de como costuma funcionar um processo de avaliação. Quantidade de encontros, o que mais ou menos será realizado, o que pretenderemos compreender, ok? Então, eu coletei informações, comecei a estabelecer as minhas hipóteses, contratuei o processo com o paciente. Com as hipóteses definidas, o terceiro passo é desenvolver um plano de avaliação. Como que eu estabeleço um plano que me permitirá verificar as hipóteses que eu selecionei? Então, o nosso trabalho ele é muito investigativo. Eu tenho algumas evidências, eu fecho algumas hipóteses e eu preciso colocar essas hipóteses à prova. Eu preciso testá-las, verificar se elas são válidas ou se eu vou refutá-las. E aí, portanto, poderiam surgir outras hipóteses. Tá? Fechei o meu plano. Como que eu fecho um plano? Eu penso que técnicas que eu vou utilizar para verificar essas hipóteses. Fechei o plano, o quarto passo é efetivamente executar o plano. Eu vou aplicar o instrumento, eu vou aplicar aquela observação, eu vou executar as estratégias que eu selecionei para verificar as hipóteses que foram estabelecidas. Executei, eu tenho vários resultados. Eu vou então corrigir
esses resultados, eu vou interpretá-los. E aqui é muito significativo a importância deste passo. Eu conheço vários colegas que relatam as dificuldades em aplicar uma 10 testes e depois não conseguem conversar as informações. Ele tem um universo de informações, mas não consegue integrá-las, promover uma harmonia nessa compreensão. Então eu vou analisar esses dados, vou corrigir, vou interpretar, vou compreendendo o que eles me mostram sobre o paciente e ao final eu oferto uma devolutiva, verbal e com a entrega documental, atestado ou um laudo. Então, minimamente, uma estrutura de um processo de avaliação psicológica se dará por este passo a passo. Tudo bem? Cada passo é um universo à parte, poderíamos entrar aqui, mas claramente não teria tempo. Então, eu queria convidá-los, depois, caso vocês desejem, estou à disposição para olharmos esses passos. Caso queiram pegar o meu contato, eu posso ofertar casos clínicos, recortes, para vocês entenderem como construir. Tá? Neste sentido, pessoal, aqui eu trago a vocês, então, alguns dos contextos os quais eu fui citando para vocês sobre onde acontecem as avaliações psicológicas. Eu tenho uma avaliação psicológica no contexto do trânsito, verificar se aquele condutor está apto ou inapto a exercer a condução veicular. Okay? Eu tenho as avaliações vinculadas aos procedimentos cirúrgicos. Então, o paciente que busca por uma cirurgia bariátrica, por uma vasectomia, uma redesignação sexual, no processo que ele irá ali construir, uma das etapas é a avaliação psicológica. Tem a avaliação médica, a avaliação psicológica, adequação alimentar, enfim. Uma das etapas será a avaliação psicológica, em que o nosso papel será compreender alguns aspectos psicológicos que permitam àquele indivíduo passar pelo processo. Ok? Avaliação para manuseio e porte de arma, avaliação nos concursos públicos, concursos para militares é muito comum, por exemplo, a avaliação dentro do contexto da aviação. Então, são alguns dos contextos os quais nós podemos atuar com as avaliações psicológicas. Tá? Esses contextos estão aqui destacados porque são os contextos onde eu vou chamar das avaliações compulsórias. Por que compulsória? Porque aquele indivíduo ele é obrigado a passar pela avaliação para concluir o processo. Aquele candidato lá, 18 anos, nossa, vou tirar a carta, vou dirigir uma Ferrari, vou conquistar São Paulo. Poxa, né, não vai esquecer do trânsito, outras questões. Ele, para obter a sua CNH, ele é obrigado a passar por uma avaliação psicológica. Ah, mas eu não gosto de psicólogo. Primeiro que eu já acho estranho, né? Quem não gosta de psicólogo? Gente do céu, né? Somos maravilhosos. Não gosto de psicólogo, não quero fazer avaliação. Tudo bem, amor, não precisa. Mas você não vai obter a CNH. Porque no processo, você é obrigado a passar pela avaliação do médico, do psicólogo, lá no CFC. É uma etapa obrigatória. Por isso que esses contextos são chamados de avaliações compulsórias. Tudo bem? Nós temos uma exceção, que são as cirurgias. Então, se eu avalio um candidato que quer passar por uma cirurgia bariátrica, no processo, ele é obrigado a passar pela avaliação psicológica. Mas vamos pensar que caso eu, na minha avaliação, oferte um inapto a ele. Eu avaliei aquele candidato e entendi que naquele momento ele não dispõe de recursos protetivos que lhe permitam vivenciar um procedimento cirúrgico. E, portanto, eu oferto inapto. Se o médico quiser, ele opera. Por quê? Porque o médico não gosta de nós? Alguns não. Poucos. Tá? Porque aqui, gente, tudo bem. Vamos supor que você avaliou e entendeu que não tem condições psicológicas, mas o médico fala assim: psicólogo, perfeito, só que se eu não operar, amanhã ele morre. Porque a condição fisiológica está tão frágil que se não operar, ele morre. Tudo bem? Então, nestes casos, é uma decisão em prol da vida do indivíduo. E aí, ok, faz parte. Eu vou
contingenciar este paciente com processos psicoterapêuticos, posterior à cirurgia, de cuidado. Então, o que eu posso tentar é ofertar este acolhimento, este recurso. Ok? 23 segundos, misericórdia. Aqui mais 2 contextos, então, nas avaliações vinculadas ao âmbito organizacional, eu trouxe recrutamento e seleção, que é muito comum, nós conhecemos no dia a dia, e as avaliações clínicas, né? Mais em específico, hoje em dia, a avaliação neuropsicológica tem sido uma área bastante emergente, que está vinculada às avaliações dos transtornos neurodesenvolvimento, neurocognitivo, entre outros. Tudo bem? E aí, só para fechar, pensando aqueles tópicos que nós provocamos no início, eu queria voltar neles só para verificar. Vocês saem daqui com um pouquinho mais de recheio, com mais insights sobre essas provocações, após nós construirmos um pouco dessas discussões que foram feitas? Faz sentido? Ufa! Gente, e aí para fechar, eu deixo só a vocês algumas recomendações de materiais que eu entendo que fazem muito sentido com a avaliação psicológica, 3 livrozinhos que estão vinculados à avaliação, tá? O guia prático, que é esse azulzinho aqui da direita, ele é mais abrangente, então ele fala sobre documentos psicológicos. Todo psicólogo produz documentos, uma declaração, um relatório multiprofissional, psicológico, então ele é um excelente material aí para essa proposta, tá? Deixo a vocês essas indicações, caso vocês queiram depois verificar. Aqui o meu referencial teórico, né, os autores que sempre me acompanham e me auxiliam na discussão teórica do que estou apresentando. E a Vetor agora é uma empresa global, então nós agradecemos em algumas línguas. Obrigado, graças, thank you, graças, merci beaucoup. Gente, espero que vocês tenham aproveitado. Eu tentei cumprir ao máximo o tempo, acho que eu consegui. E pelo que eu imagino, nós teremos agora algumas trocas, caso vocês queiram, uns minutinhos também. Tá? $50 minutinhos é um desafio, né? Felipe, primeiramente, eu gostaria de agradecer. Foi uma palestra bastante rica. Acho que você conseguiu trazer o conteúdo de forma brilhante. E agora a gente vai dar início às perguntas. Nós temos uma pessoa aqui da CPP, a Fê, com o microfone sem fio. Quem tiver uma pergunta, pode levantar a mão, que ela vai até você e nós vamos te dar a palavra. Acho que a gente pode começar com uma pergunta que recebemos no nosso Forms. A gente estava com o Forms ativo e nós recebemos uma pergunta. Nos últimos anos, temos observado um aumento significativo nos diagnósticos de condições como autismo e TDAH. Na sua opinião, esse aumento se deve a uma maior conscientização e aprimoramento dos instrumentos de avaliação psicológica ou a outros fatores, como mudanças sociais e culturais, que também contribuem para esse crescimento? Como podemos assegurar que os diagnósticos estão sendo feitos de forma criteriosa, evitando a superdiagnose? Quem perguntou? Não temos nome. Então, o indivíduo que fez a pergunta, gratidão pela pergunta, uma excelente discussão. Na minha compreensão, eu entendo que é um processo multifatorial. Entendo que os fatores quanto as técnicas estarem mais apuradas, a melhoria dos nossos instrumentos, nossas técnicas, é um fator importante para a promoção de diagnósticos devidamente bem realizados, bem adequados. E, ao mesmo tempo, nós temos fatores outros que, de fato, nós temos uma questão cultural, onde uma criança que é agitada já se pensa talvez um TDAH, né? Então, esses enfrentamentos culturais também são necessários serem realizados e cabe a nós psicoeducar esses pais, essas pessoas, de que algumas características elas são inerentes ao momento do desenvolvimento em que a pessoa se encontra. Não necessariamente está vinculado a um possível transtorno, tá? Então, eu diria que é um processo multifatorial, é uma discussão que nós realizamos ao pensarmos que alguns profissionais
eles conduzem sim avaliações muito superficiais e fecham diagnósticos, tá? Quando você está na avaliação neuropsicológica, eu, vez ou outra, recebo um laudo de encaminhamentos, algo nesse sentido. E aí já recebi, pessoal, para vocês, né, uma partilha, um laudo que era uma página. Ah, ser pequeno é ser ruim? Não, necessariamente, né? Mas eu entendo que um laudo psicológico, que é fruto de uma avaliação psicológica, de uma página, ele não consegue, talvez, me apresentar uma boa compreensão do que foi feito naquela avaliação que gerou um diagnóstico, porque neste laudo tinha um diagnóstico ao final. E eu não conseguia visualizar o procedimento que foi realizado, como que ele foi integrando os resultados. Então também tem uma variável ali posta, que é a necessidade de nós tornarmos os profissionais mais competentes, mais assertivos nessas avaliações, tá? Eu tenho uma colega que ela atua na UBS, ela é psicóloga de UBS, e em alguns contextos de UBS, o paciente tem um profissional de uma área X como sendo uma pessoa de referência que vai acompanhar, né? E ela já me trouxe alguns casos de fono, de fisioterapeuta que recebeu um paciente em um encontro e fechou o diagnóstico de autismo, né? Então são discussões que estão postas e que cabem a nós, assim, convidarmos as pessoas para conversarmos. Eu levo muito tempo para fechar diagnóstico de autismo, né? Se eu conseguisse fazer um encontro só, talvez fosse até melhor, mas assim, não consigo. Eu preciso de mais tempo, de mais métodos. Muitos diagnósticos eu chego a um processo inconclusivo, então eu peço mais exames de imagem, por exemplo. Eu vou conversar com profissionais, né, são idosos, eu vou conversar com geriatra, para que eu possa ter assim muitas evidências que me ajudem a olhar de maneira bem fundamentada. Então, eu acho que em síntese seria multifatorial que justificaria essa questão. Perfeito, Felipe. Temos alguma pergunta da plateia? Tem uma ali. Bom dia. Se por acaso o psicólogo erra, Gente, eu não estou vendo você, cadê? Onde? Ali. caso o psicólogo erra, avalia que o sujeito está apto para ter porte de arma, por exemplo, e aí a pessoa vai lá e mata alguém. O psicólogo é responsabilizado? Se sim, de que forma? É uma excelente discussão, porque já houve momentos em que se pensou enquanto políticas públicas, estratégias políticas, vincular o CRP do profissional àquela carteira de CNH, por exemplo, aquela habilitação, porte de arma, enfim. Tá? Não necessariamente ele é automaticamente responsabilizado. Vamos buscar entender como aconteceu o processo. Até porque nós temos que considerar, pessoal, que o fenômeno psicológico ele não é imutável, né? Então, nas avaliações, inclusive todos os meus laudos, ele sinaliza que o que está sendo avaliado e, portanto, compreendido, ele é inerente ao momento da avaliação, inerente àquele momento de vida do indivíduo. Porque não há garantias de que processos estressores, situações adversas, outras possibilidades, possam providenciar mudanças sobre aquele indivíduo. A avaliação, ela sempre tentará compreender um comportamento preditivo. Como que ele tenderá ou tende a se comportar. E dado a isso que eu consigo tomar uma decisão. Mas nunca haverá uma garantia de 100%. Então seria feito um estudo para compreender como se deu a avaliação deste candidato em específico que depois gerou ali um acidente, matou a pessoa. E aí verificaria se o procedimento que foi realizado, primeiro, está de acordo com o que as resoluções estão pedindo, se as técnicas foram adequadas, se o profissional conseguiu elaborar uma boa compreensão dos achados, para possivelmente tomar uma atitude com o profissional. Não sei se eu respondi. Ok? Bom dia, pode falar o seu nome e fazer as perguntas, por favor. Oi, Daniela Mello. Minha Minha pergunta... xará. É Melo com ela só? 2. Poxa vida. Cabeça da Corte, Portugal.
Felipe, obrigada, tua palestra foi incrível. Imagina. E eu fico aqui pensando, né, como que a inteligência artificial vai direcionar os próximos passos de avaliação psicológicas, né? Especialmente quando a gente fala em erro, em técnica, em método, e pela profundidade das redes neurais que a gente tem hoje pela tecnologia, imagino que isso vai mudar completamente esse cenário em poucos anos. Queria um pouquinho da tua visão sobre isso. Com certeza, as IAs elas já são super realidade no nosso contexto profissional, né? Muito inseridas nas avaliações psicológicas. Caso vocês queiram me convidar novamente, se vocês forem malucos o suficiente, em outubro eu conseguiria trazer para vocês um óculos, um VR, sabe? VR não. É óculos virtual. É VR. VR, né? Em inglês. De como nós estamos trabalhando hoje em dia com avaliações, softwares que avaliam memória, atenção, inteligência através da realidade virtual. Então eu pego o paciente, coloco o aparato, né, o hardware, e no software eu faço a avaliação. Né, já é uma realidade aqui, nossa no Brasil, ainda um pouco mais em centros de estudos, laboratórios, centros clínicos, né? Não tanto bem difundido, mas começa a se ganhar uma proporção. E essa inserção das IAs nas avaliações, elas vão então aumentar o grau de assertividade, os resultados, os achados, diminuir a margem de erro, né? Permitindo então achados mais adequados e, portanto, decisões mais bem amparadas, que, portanto, vão contribuir para essa diminuição de um cenário como foi posto pela colega, né? Na Vetor, nós estamos utilizando um software que é o Nexplora. O Nexplora ele é um software que tem ali atualmente 3 tipos de avaliações: inteligência, memória e atenção, no contexto clínico. Então, o indivíduo coloca ali o óculos e ele interage com um ambiente chamado de ambiente ecológico, uma situação do dia a dia. Um deles é uma sala escolar, uma sala de aula, né? E aí tem algumas tarefas que são exigidas dele para que ele faça nesse ambiente. Então, no dia a dia, como que ele costuma expressar a função atencional dele? A realidade virtual me permite entender isso muito mais ecologicamente, no cotidiano, por assim dizer. Então, eu tenho um dado, eu tenho um resultado muito mais preciso. Não sei se faz sentido. Okay. Felipe, a gente vai fazer mais uma pergunta, porque eu fiquei sabendo que você trouxe alguns itens para sortear os nossos alunos. Trouxe sorteios. Vai gostarem de mim, né? Então, por favor, pode se apresentar e fazer sua pergunta. Alô, oi, eu sou o Leonardo, terceiro semestre. Eu gostaria de entender, você comentou sobre essa questão do psicólogo também poder fazer o diagnóstico, me pegou um pouco de surpresa, porque eu sei que, até onde eu sei, para, por exemplo, o autismo, quando a gente vai fazer, por exemplo, o cartão de autismo, a gente precisa de um laudo médico, com CID e tudo mais, para poder validar esse cartão, né? E particularmente, na minha experiência pessoal, foi bem frustrante isso, porque quando eu fiz a minha avaliação neuropsicológica, a minha neuropsicóloga falou que ela não poderia me dar diagnóstico, que eu precisava falar com o médico para isso. E eu queria entender como é que funciona essa questão do diagnóstico do psicólogo versus o diagnóstico do médico, e quando essa equipe multidisciplinar, quando ela tem esse conflito, como que a gente lida com isso? Um ponto da sua fala, né, acho que é importante nós compreendermos que os manuais diagnósticos, eles surgem de uma trajetória da psiquiatria. Tá? Então, comumente, eles estão mais vinculados à medicina, por assim dizer. Isso é um fato, ok? Mas eles não são restritos, né, aos médicos. Então, nós podemos nos imbuir e utilizamos muito os manuais diagnósticos para a compreensão dos diagnósticos, de como construir a estratégia avaliativa, para verificar os critérios e, consequentemente, para verificar as intervenções. Tá? Então, é um material também do nosso cotidiano e do nosso uso. Quando eu penso na avaliação psicológica, avaliação neuro, na resolução, vou te dar a resolução, tá? Aí não sou eu falando. Na resolução 6 de 2019, que fala dos documentos, se você for lá em laudo psicológico ou em atestado, são 2 documentos provenientes da avaliação psicológica. E eles falam lá na sua estrutura que entre as suas finalidades, uma delas é o diagnóstico psicológico. Ok? Então, eu posso sim, por força de prerrogativa de lei, atribuir um diagnóstico. Obviamente que
em diversos tipos de condições de políticas públicas, acesso a benefícios, entre outros, está posto a necessidade de um diagnóstico médico. Mas é muito comum o médico, ele próprio encaminha para o neuro fazer uma avaliação, para depois essa avaliação voltar para ele como um dado que vai ser juntado ao que ele está fazendo, ao que ele está reunindo informações. Então, mesmo que o nosso laudo talvez não tenha para esse tipo de benefício serventia, por assim dizer, o médico vai considerá-lo para ele fechar o diagnóstico. Tá? Então, eu não brigo com o médico, tá, gente? Pelo contrário, eu quero que eles estejam cada vez mais próximos. Eu preciso muito deles, né? Dialogar com eles, conversar com eles. Mas, para isso, eu tenho que compreender como construir essa comunicação e compreender que psicofarmacologia também é importante. Tá? Mas, então, eu não vou criar disputas. Eu vou fazer a minha proposta. Eu avaliei um paciente, por exemplo, TDAH, era suspeita, né? Paciente adulto. Eu fiz toda a avaliação, ali bastante adequada, com vários procedimentos, enfim. E ao final, eu próprio fechei o diagnóstico e entreguei para ele com recomendações, com orientações. Olha, é importante com que você também agora procure um psiquiatra para você verificar a intervenção psicofarmacológica, né? Ele foi no primeiro psiquiatra que se recusou a entrar com qualquer tipo de intervenção porque ele não acreditava em TDAH. Isso aí para mim, toma aqui recursos de floral. Isso não é uma crítica, tá, gente? Eu não tenho tanta compreensão sobre isso. Mas ele nem sequer olhou o documento que eu elaborei, né, o laudo, para verificar o procedimento, a minha discussão, que era uma informação importante, né? E ele ficou preocupadíssimo, ele saiu de lá assim, super preocupado, desconfortável, me ligou, né, desesperado. Primeira pergunta que eu fiz para ele: você se sentiu escutado? Quanto tempo você ficou em sessão? Porque nós fizemos vários encontros para fechar o processo, né? Ele foi em um encontro de 5 minutinhos e o médico falou que não era aquilo. E tudo bem não ser, né? Mas ele precisaria talvez de mais tempo para coletar evidências. Aí eu falei assim: olha, a minha recomendação seria talvez procurar um outro, né? Verifica um outro colega profissional que te escute melhor, enfim. Aí ele foi no outro, o profissional olhou o laudo, verificou o que foi feito, elogiou o trabalho e iniciou a intervenção medicamentosa. Tá? Então, o diagnóstico ele é possível. Agora, há contextos em que eu prefiro não brigar. Por exemplo, nós podemos afastar trabalhadores do trabalho, gente. Não sei se vocês sabem. Só que aí vai ter uma discussão na empresa. Tem convenções coletivas, né, de cada categoria que vão aceitar ou não o nosso atestado para este fim, tá? Mas eu tenho na minha legislação esta possibilidade. Óbvio que eu vou ter ali alguns atravessamentos que vão ser pensados, vão ser discutidos. Tudo bem? Consegui responder, doutor? Era a última, né? Sim. Poxa. Muito obrigada. Você vai fazer Eu tenho uma outra apresentação, velho. São só 3 slides e tem um QR Code para o sorteio. Tá? Perfeito. Fica à vontade. Gente, nós temos um mago de tecnologia aí, ó. A gente pisca e ele trocou o negócio. Pessoal, rapidinho, eu só queria compartilhar com vocês que a Vetor, ela fez a aquisição da plataforma Psicólogos. Não sei se vocês já conhecem. É uma plataforma com cursos online em psicologia, tá? A maior do Brasil, pois nós temos ali... Perdi. Nós temos ali um catálogo com mais de 90 cursos em psicologia disponíveis, tá? Entre cursos técnicos que vão falar sobre a questão clínica nas abordagens, por exemplo, há cursos de marketing para psicólogos, gestão de clínica para psicólogos, entre outros, tá? É um formato de cursos por assinatura, então você paga um valor mensal que são R$40 e tem acesso a todo o catálogo de cursos para que você possa fazer no seu ritmo, na sua possibilidade de cotidiano, adequando-se aí a essas questões todas. Ao final você é certificado por aquele curso que você realiza e cada curso é feito por um profissional que de fato tem uma experiência prática naquele contexto, tá? Então um grande diferencial na elaboração do conteúdo. Essa daqui é como que vocês acessam, como que vocês veem, né, a plataforma, que são alguns cursos.
Um menuzinho à esquerda com as categorias, para que você possa filtrar, caso necessário. Tá? Aqui são os valores. Nesse QR Code você tem acesso ao site, mas se você colocar lá psicólogo, você já localiza, para você ver como que é o layout e tudo mais. Se vocês quiserem experimentar, você tem uma semaninha grátis para você fazer uma experiência ali, uma vivência com esse material. Passou 7 dias, ou você pode cancelar gratuitamente, ou você então de fato habilita o pagamento e prossegue aí com os seus estudos, tá? E aqui é o QR Code para que eu possa fazer o sorteio a vocês dos livros que eu trouxe, ok? Então eu peço que vocês gentilmente escaneiem o QR Code, imagino que dê certo, torço para que dê certo.